Estamos começando mais um episódio em Estrela Podcast. O nosso abraço a você que nos acompanha e que gosta do nosso trabalho. Eu sou o Júlio Neural. E tenho o prazer de narrar para você essa história, que tem a autoria de Robério Vieira. Vamos ao capítulo. E se você quiser ver a história completa, basta se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Robério Sons e Histórias. Você se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para as novas notificações. Capítulo 10. Era sábado de manhã, quando Neném ligou para mim. Ela me deu a notícia que eu não queria ouvir. Ela falou que tinha ficado com o cara que eu mais tinha ciúme. Era o tal do Virinho. Esse cara não prestava. Mas como sempre, ela resolveu ficar com ele. Fiquei desesperado, quando ela me falou tudo o que havia acontecido entre eles. Vendo o desejo que eu tinha por ela ir por água abaixo. Brigamos, e eu falei que não ia mais na casa dela. Fiquei chateado com ela, mas ocupei os meus pensamentos nas meninas. Nelica e Dandara. Pois, eu aguardava ansioso a noite chegar. Para só assim, poder de novo ouvir a história de Dandara. Enfim a noite chegou. Na estrada, eu pensava em Neném, e naquele bandido que era namorado dela. Eu sabia que a mãe dela não sabia. E também sabia que ela não apoiava aquele namoro. Eu não podia fazer nada, porque mesmo bravo com ela, eu era o amigo confidente. E por isso, eu tinha que guardar aquele segredo. Era pensando e sofrendo, que cheguei na casa das meninas sem perceber. Nélica me abraçou e percebeu que eu não estava bem. Mas, sentado ao lado das duas, tudo foi embora. Nelica preparou um café para nós três, e Dandara começou a segunda parte da sua história. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para novas notificações. Você lembra que eu disse que Pedro sabia que eu e a irmã dele iam dormir juntas? Lembro sim. Assim falei. Pois bem. Ao saber que a gente tinha esse trabalho e ia estudar na fazenda, Pedro preparou tudo. Ele decidiu passar o fim de semana também na fazenda. Durante o dia, até que foi divertido. Ele não implicou comigo, e aproveitamos bastante aquela manhã de sol na piscina. Sempre que eu olhava para ele, percebia que ele também estava olhando para mim. E assim passamos o dia. Estudamos, e quando foi a noite, nos preparamos para dormir. Pedro aproveitou que todos foram dormir, preparou um copo de suco, e mandou Cristina, a sua empregada, levar para a gente no quarto. Cristina entregou e disse que tinha sido Pedro que tinha mandado. Mandamos agradecer e tomamos o suco, antes de dormir. Depois daquele suco, caímos em um sono profundo e não vimos mais nada. No meio da noite, Pedro se certificou que Cristina já estava dormindo, e entrou no nosso quarto. Abusou de mim enquanto eu dormia, pois ele havia me dopado, eu e a sua irmã. No dia seguinte, acordei e percebi que estava toda suja de sangue. Fiquei desesperada, e acordei Nélica, que ainda estava atordoada. Percebi então que havia sido violentada por Pedro enquanto dormia. Fomos procurar Pedro, mas ele já havia voltado. Fiquei desesperada e Nelica também. Como explicar aos meus pais o que havia acontecido? Ao chegar em casa, fomos à procura de Pedro. E ele, depois de muitas discussões, disse que aconteceu, mas tinha sido com o meu consentimento. Não foi verdade, pois eu estava dopada e por isso não vi nada do que aconteceu. Minha mãe percebeu a minha tristeza e notou que algo de errado estava acontecendo. Ela insistiu. Mas eu disse que estava bem e não havia acontecido nada. Dias depois, comecei a passar mal, e fui levada a um hospital pela minha mãe. De repente, a notícia. Ficamos sem chão. O mundo desmoronou para nossa família naquele instante. Eu, com 14 anos, o xodó do meu pai, e o orgulho da minha mãe, descobri que estava grávida. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para novas notificações. Meu pai
Ah! O meu pai! Aquele carinho que ele tinha por mim, de repente se transformou em algo muito estranho. Ele não reagia, não dizia uma palavra, mas ordenou que a minha mãe juntasse tudo o que era meu e me mandasse embora imediatamente. Eu e Nelica tentamos explicar tudo o que havia acontecido naquela noite, e que Pedro havia dopado eu e a irmã dele, mas o meu pai não quis ouvir. O pai de Pedro ficou decepcionado com o filho que era o seu braço direito. Como um covarde, Pedro foi embora. Expulsa pelo meu pai, fiquei numa pensão, paga pelo pai de Pedro, que diante da situação, cortou a amizade que tinha com os meus pais. Acabei perdendo a gravidez, no 3º mês. Agradeci a Deus, pois eu temia pelo destino daquela criança. Sair da pensão. Recebi o perdão do meu pai e voltando para casa, ele disse que ia me aceitar, mas não ia ser mais como antes. Quando voltei para casa dos meus pais, eu já estava com 16 anos. Nada era mais como antes. O meu pai só falava comigo quando necessário. A minha mãe também era indiferente. Vive mais 2 anos naquele inferno. Mas aos 18 anos, consegui um emprego, e fui morar sozinha, num pequeno apartamento. Tive que fazer isso pois estava difícil a minha convivência naquela casa. Antes de sair, conversei com meu pai, e contei toda a minha revolta. Ele me abraçou e me pediu desculpa por tudo que me fez passar. Segundo ele, descobriu um pouco tarde, que eu estava realmente falando a verdade. Mas ele entendeu, me abençoou, e me disse que ia sempre estar por perto, caso eu precisasse. A minha mãe sempre se preocupava com a sua posição na sociedade, e não se opôs com a minha partida. Vivi mais 2 anos naquele apartamento. Voltei a estudar, fiz novos projetos para minha vida, estava feliz. 6 anos após aquele acontecido, encontrei Nina no shopping. Ela me reconheceu, e ficamos passeando sobre o shopping, até que ela resolveu a falar de Pedro. Pedir para ela, que em nome do nosso reencontro, não falasse no seu irmão. Mas ela me adiantou que os seus pais haviam morrido em um acidente, e Pedro estava administrando a fazenda. Mas ela ainda me alertou. Segundo ela, Pedro não havia me esquecido e prometia vingança assim que me encontrasse. Ela disse que ele havia sofrido muito e só culpava ela por tudo. No caso eu disse a ela que Pedro foi o único culpado do que aconteceu. E não foi eu que o mandou embora. Nina me falou que já estava casada há 2 anos. E me chamou para lhe fazer uma visita. Eu disse que sim, e no dia seguinte, não tinha nada para fazer, acabei indo. Eu sei que a história de Dandara tá bem interessante. Não é mesmo? Assim falou Nelica. Eu disse que sim, mas ela me disse que a hora da mãe dela estava chegando. E que eu esperasse que na segunda-feira ela continuava a 3ª parte. Dandara me deu um forte abraço e disse que estava adorando conversar comigo. Nelica também disse que gostava e me deu um abraço. Me despedi das duas e fui embora. Na certeza que na segunda-feira a gente continuava a ouvir a 3ª parte da história de Dandara. Tudo isso e muito mais no próximo capítulo. E se você quiser ver a história completa, basta se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Robério Sons e Histórias. Você se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para as novas notificações. Um abraço a você que curtiu o nosso podcast. Até o nosso próximo capítulo.